O socialismo nunca vai dar certo. E hoje eu vou te explicar o porquê disso. Então, antes da gente chegar nesse assunto do socialismo, vamos falar um pouquinho sobre o sistema em que a gente vive, o capitalismo. Eu tenho duas perguntas pra você. A primeira é, o que é o capitalismo? E a segunda é, há quantos anos o capitalismo existe? Essas duas perguntas são muito importantes para a gente tentar entender do que a gente está falando, sabe? Porque na realidade, para a maioria esmagadora das pessoas, a definição delas de capitalismo é uma definição que está ligada a comércio. Então, para elas, o capitalismo sempre existiu porque o comércio sempre existiu. Mas isso não é uma realidade. O capitalismo está ligado ao lucro, mas também está ligado a uma classe social específica no poder. Existem muitas outras características do capitalismo e definições do capitalismo que são importantes para a gente minimamente debater o que seria o capitalismo. Mas, de maneira geral, a maioria das explicações sobre o capitalismo, a nível de senso comum, são completamente equivocadas. Que tempo de capitalismo? A gente pode dizer aí que tem uns 400, 500 anos. E aí eu te pergunto, qual o motivo dessa minha pergunta? Essa pergunta é muito importante para a gente entender o caráter do capitalismo. O capitalismo vende para mim e para você que ele é um sistema que sempre existiu, que sempre foi assim e, portanto, sempre será assim. E essa é uma lógica que ela transpassa gerações e que muitas vezes tem um caráter religioso. Ou seja, o capitalismo é uma religião. A gente pode dizer que o capitalismo é muita coisa. Ou seja, a gente pode colocar o capitalismo como um sistema econômico, político, social, mas também como um sistema religioso. E o que é a religião, se não esse espaço em que se prega uma metafísica, que se compreende que existe um mundo invisível, em que as coisas acontecem, que as causas nem sempre têm determinantes muito explicados? Esse é o capitalismo. O capitalismo diz porque sim. E muitos de nós entendemos porque sim. Por que tem que ser assim? Porque sim. Eu fui ensinado que era assim, eu cresci nessa lógica e, portanto, sempre será assim. E quem é esse Deus no capitalismo? Nas religiões, em geral, Deus costuma ser essa figura que age no invisível, que atua no invisível, com suas considerações, com suas motivações, que nem sempre são tão claras. No capitalismo é a mesma coisa. A gente cresce no capitalismo sem entender por que estamos no capitalismo, mas naturalizamos na prática o exercício do capitalismo. Ou seja, nós somos colocados num sistema piramidal em que tem quem manda e tem quem obedece. E partindo dessa ideia, a gente tende a entender que o mundo é feito justamente disso. É isso que move o mundo. Assim como Deus move o mundo, a força do capitalismo está na ideia de que tem quem comande e quem seja acomodado. Sempre e sempre. Não há nada que fuja disso. Uma outra característica da lógica religiosa que a gente pode trazer para esse debate é sobre o desejo de ascensão. Nas religiões, você sempre vai ter uma ascensão. Claro que nem todas, mas em muitas você vai ter um espaço em que você vai estar melhor, em que você vai estar mais próximo do divino. A gente pode falar de céu, a gente pode falar de uma reencarnação melhor, ou de não reencarnar. A gente pode falar de muita coisa aqui. Mas, em geral, o religioso é uma forma de fazer a gente olhar para dentro da gente mesmo e melhorar, ascender. E o capitalismo também tem essa exata mesma característica. Por defender a lógica capitalista, a lógica do empreendedorismo, de você fazer o seu próprio dinheiro, de você ir atrás do seu próprio pão, a gente também naturaliza a ideia de que nós somos um agente e que basta um agente para tudo se resolver. Tendo essas características em mente, vamos falar um pouco sobre o socialismo. Eu quero te dizer que, assim como o sujeito que fala do capitalismo como uma coisa única, universal, que sempre existiu, que sempre será assim, esse mesmo sujeito também vai ter a mesma dificuldade em compreender o que seria esse tal socialismo. A pessoa vai te dizer, socialismo não, capitalismo sim. Mas se você perguntar a definição, o propósito e a ação desses agentes que a gente está narrando, o capitalismo e o socialismo, essas mesmas pessoas não sabem explicar. Portanto, assim como na religião, a gente volta para um campo metafísico, um campo do invisível, um campo do eu acho, logo eu sei. Eu sinto, logo eu sei. E mais uma vez aqui, a gente vai para o campo da definição. A definição de socialismo, ela é extremamente ampla. Existe socialismo para os anarquistas, para os marxistas, assim como o campo das ideias de democracia, por exemplo, parte de um termo completamente cooptado e incompreendido. O que é a democracia para um anarquista? O que é a democracia para o capitalismo? O que é a democracia para um comunista, por exemplo? Partindo dessas compreensões, partindo dessas definições, a gente tem que debater o que seriam essas coisas e não o que elas são. Porque a definição do que elas são muitas vezes falha completamente em não observar os milhares de agentes que estão envolvidos nela. O capitalismo aqui do Brasil, ele tem características completamente diferentes do capitalismo na Europa, por exemplo. E se a gente cair nessa ideia de que o capitalismo é uma coisa metafísica ou que ele é uma receita de bolo que se faz com características X, Y e Z, vai ter gente que na hora que a crise do capitalismo bater no Brasil, vai dizer que o Brasil não é capitalista. Aliás, isso é muito comum com o liberalismo, sabe? O neoliberalismo aqui na América Latina tenta de várias formas emplacar alguma experiência. E toda vez que ele falha, ele diz, não, mas isso aqui não era neoliberalismo suficiente, não, mas isso aqui foi uma experiência à parte, blá, blá, blá. Ou seja, também existe uma problemática nisso que eu tô colocando pra vocês, de uma análise que parte da
não explicitação de características específicas. Então o que eu tô dizendo é o seguinte: o socialismo nunca vai funcionar para um sujeito que só compreende o socialismo como uma antítese do capitalismo. E de fato, a gente pode sim ter uma análise de que o socialismo, ou os socialismos, são antíteses do capitalismo. Mas essa compreensão também ignora que na cabeça do sujeito que nasceu no capitalismo, o capitalismo é a compreensão de um religioso, de um mundo metafísico. E, portanto, a quebra desse mundo metafísico para essas pessoas vai ser uma compreensão do tipo matar Deus pro Nietzsche. Saca? O capitalismo cai no âmbito religioso justamente porque ele entende que a gente dizer que o socialismo nunca vai funcionar é uma forma de afirmar que o capitalismo funcionou. Quando o sujeito diz que o socialismo nunca vai funcionar, ele não está dizendo isso. O que ele quer dizer, na verdade, é que o triunfo do capitalismo sempre irá acontecer, e não o contrário. E aí eu te pergunto, que triunfo do capitalismo? Essa é a grande pergunta final pra gente tentar chegar num lugar. Que triunfo? O capitalismo funcionou para quem? Se a falha do socialismo significa o triunfo do capitalismo, por que existem pessoas em situação de rua? Por que nós ainda vivemos em um mundo em que pessoas não têm alimentação suficiente, mesmo depois da vitória do capitalismo em relação ao socialismo soviético, ao socialismo chinês e a outras experiências do mundo? A derrota do capitalismo, então, é um fato. Você acreditando no capitalismo ou não, e essa compreensão se dá pela história. A partir do momento que a gente entende a materialidade, entende que em outros momentos históricos, em outros locais, o capitalismo não existiu ou só passou a existir graças a uma imposição social, seja das guerras, seja da morte. Partindo dessa visão, a gente consegue compreender que o futuro é muito mais complexo do que um sistema econômico, político, social e religioso que se vende no mundo inteiro como uma solução para todos os problemas. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre imperialismo e sobre como o imperialismo é uma arma para colocar na gente que o mundo sempre foi assim e não permitir que outras experiências de sistema econômico, político, social se apresentem pra gente como uma possibilidade. Querido, os indígenas não são capitalistas, os africanos não eram capitalistas, os indígenas brasileiros não são capitalistas, os quilombolas não são capitalistas. Existem outras experiências viáveis de mundo, de sociedade, e é pensando nelas que a gente pode tentar construir um mundo minimamente decente, um mundo minimamente coerente com as necessidades humanas. Um ser humano precisa comer, um ser humano precisa ter um teto na sua cabeça. Então, assim, partindo das necessidades humanas, aí a gente pode debater um sistema político, econômico, social, e deixando de se prender a termos. O que mais tem por aí é espantalho do que é socialismo e não a compreensão do que seriam os socialismos. Por outro lado, também existem muitos espantalhos sobre o capitalismo, sobre o que seria, o que não seria capitalismo, mas esse é assunto pro próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência e até a próxima.